E aí galera, beleza? Prof. Edu por aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico, que é o uso dos celulares em sala de aula. Então vamos lá? Então galera, para quem não viu, ou para quem está aí perdido, é importante a gente lembrar que esse ano de 2025 é um ano bastante importante quando a gente está abordando o uso dos celulares em sala de aula. Porque é um assunto que não tem a ver somente com o próprio uso do aparelho em sala de aula, mas com o próprio uso da tecnologia dentro de sala de aula e quais são seus impactos positivos e negativos da proibição e do uso do celular. Nesse vídeo eu pretendo falar um pouco de como eu estou enxergando tudo isso, visto que eu serei daqui umas semanas esse professor que vai estar enfrentando essa nova realidade que foi imposta aí por lei, tá? Eu sou aqui do estado de São Paulo, da capital, e no final do ano passado foi sancionada uma lei a nível estadual que vale tanto para as escolas públicas como para as escolas particulares a proibição do uso do celular em sala de aula para fins não pedagógicos. E isso inclui até mesmo a proibição dos celulares durante o intervalo. Esse assunto foi bastante importante, visto o decrescimento do desempenho acadêmico dos alunos. E também, a gente pode citar aqui, da qualidade dos professores. Quando o Steve Jobs, lá no início do século 21, falou que agora a gente pode ter acesso à internet pelo simples toque de uma tela, nem um botão, hein? De uma tela, ele talvez esperasse, ou talvez não, que aquilo com certeza revolucionou o mundo. Só o fato de ter um aparelho que teria como objetivo ser algo que a gente ia levar para todos os lugares, a partir da qual a gente teria acesso ao mundo inteiro, na qual o telefone, além de ser de telefonar, ele iria tirar foto, daria para ver vídeo, daria para acessar a internet, causou uma revolução sem precedentes. Com certeza, antes da inteligência artificial aparecer aí como uma tecnologia muito disruptiva, com certeza a invenção do smartphone foi uma revolução nunca antes vista e talvez foi muito rápido do que a gente esperava. A tecnologia com relação aos smartphones mudou de tal forma que hoje as gerações, por exemplo, muitas não têm nem contato com um computador, com um desktop, com um notebook, mas com certeza tem acesso ao smartphone ou a um tablet, por exemplo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que notar aqui é que com certeza o smartphone, né, o celular, ele é um aparelho assim quase indispensável para as pessoas. Afinal, por meio dele, a gente faz uma série de coisas. Além do simples fato, né, de ligar, a gente faz vídeos, a gente tira fotos, a gente acessa o banco, a gente paga contas, a gente cobra os amigos que estão nos devendo, não é mesmo? A gente até mesmo se relaciona amorosamente por meio deste celular. Então, galera, se todo mundo mexe porque a gente está dentro de uma sociedade que, por conta das mudanças dos meios de comunicação, foi se tornando uma sociedade em rede, como diz o sociólogo Manuel Castells, essa sociedade em rede, além de ser hiperconectada, ela também vai ser uma sociedade que vai angariar prejuízos relacionados a essa hiperconectividade. E claro que grande parte do prejuízo que nós estamos angariando por essa hiperconectividade está relacionado ao uso específico das redes, né? Da internet, que é o uso das redes sociais. Então as redes sociais, elas deixaram de ser um local onde pessoas se encontram, compartilham suas ideias, fazem discussões, para ser parte concentrada da vida das pessoas. Nós postamos fotos no Instagram, nós divulgamos nossos currículos pelo LinkedIn, nós fazemos contatos amorosos por meio do Tinder e outros aplicativos, ou seja, nós vemos vídeos, inclusive esse vídeo você está vendo aqui através de uma rede social. Ou seja, a nossa vida agora
ela tem pouca distinção daquilo do que é virtual e daquilo que é real. Aí que tá o problema quando a gente fala do aparelho dentro da escola. A escola é um ambiente real. E por mais que a pandemia tenha, de certo modo, diluído os conceitos do que é real e do que não é real, com a volta da vida cotidiana, esse limite acabou sendo muito diluído. Então, quando o aluno, o professor, a coordenação chega na escola, o que é real e o que não é real? Ou seja, como que a escola, como que os pais, como que a direção vai tratar de um limite que foi corrompido. E aí que entra o problema. Com as redes sociais, que é motivada, que ela é motivada pelo estímulo excessivo, ou seja, anúncio, vídeos, notificações, tornam com que os alunos e os professores e a coordenação e a direção, note, eu estou falando de todos que pertencem à comunidade escolar, inclusive os pais, eles estão passando por um processo na qual há uma mudança cognitiva e comportamental relacionada ao uso dos celulares. Então, onde eu quero chegar no meio disso tudo? Que esse processo de uso contínuo e quase natural das redes e do celular fez com que se criasse o que a gente vai chamar, alguns estudiosos vão chamar, de dois fenômenos bastante interessantes: distração concentrada e da concentração dispersa. Vamos lá. O que seria uma distração concentrada? A gente está sendo bombardeado por tanto conteúdo, por tantas notificações, por tantos elementos imediatos, que a distração ela passa a ser concentrada no elemento de estar buscando mais e mais informação. Então eu vou me distrair de maneira concentrada. Porque eu falo por mim, tá? E vocês também podem perceber isso. Quando a gente tá lá no celular vendo alguma coisa, a gente fica extremamente concentrado. Mas a nossa mente e o nosso foco de informação está totalmente disperso. Tanto que se a gente estiver olhando o celular, mesmo até sem fone, se uma pessoa fala com a gente não escuta. Ou a gente demora a atender. Isso é uma tal da distração concentrada. E, por outro lado, isso tem gerado o que a gente chama de concentração dispersa. O que significa isso? Pensa numa aula expositiva. Por exemplo, da aula de história. Imagine lá, 7 horas da manhã dando aula de Revolução Inglesa. Cara, é claro que em algum momento aquilo vai ficar extremamente insuportável. Eu tenho ciência disso. Eu fui aluno também. Mas quando o aluno vê que aquilo está entediante, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no celular, vai começar a mexer nas redes, de tal modo que a concentração dele está dispersa. Então, ao mesmo tempo, ele vai estar escutando a aula, da qual ele não está conseguindo prestar atenção, mas ele está prestando atenção na rede social que subiu algo novo, está mandando mensagem para o coleguinha que está na mesma sala, mas eles não podem conversar. Então, ele manda mensagem, ele acaba rindo, ele acaba, então, tendo uma concentração dispersa a vários pontos da qual os estímulos retiram ele da concentração. Isso gera falta de atenção, falta de foco e, consequentemente, o decaimento acadêmico. Os alunos não conseguem mais atingir níveis mínimos de desempenho acadêmico. É importante salientar que o uso do celular ele não está apenas prejudicando os adolescentes. Está prejudicando os professores, porque nós, professores, somos humanos. Nós estamos também dentro de uma realidade material. E essa realidade material nos coloca também como usuários, quase que viciados, também no uso do celular. Se você, professor, que está assistindo esse vídeo, durante a sala dos professores, ali durante o intervalo das aulas, se você não tiver com um professor ali que você tem uma certa coleguice, uma certa amizade, com certeza os professores vão estar no celular. Às vezes, a depender da atividade que o professor passa em sala de aula, ele vai mexer no celular também. Ou seja, galera, inclusive os professores e os profissionais estão sendo impactados e muitas vezes eles não reconhecem que há impactos na sua prática docente também.
Então, além da gente taxar os alunos, né, tudo incompetente, que não presta atenção, etc., nós, professores, também nós temos que olhar para nossa prática docente e ver que em certos momentos nós podemos estar agindo de forma equivocada também com o uso dos celulares. Então, quando, gente, esse processo, né, baixo desempenho acadêmico, as pessoas não fazendo distinção entre o que é real e o que é verdadeiro, que o debate passou, além de professores, pais, famílias, amigos, para ser uma discussão pública. E essa discussão pública levou à criação de leis de proibição do uso de celulares em sala de aula. Importante notar, gente, que a proibição do uso de celulares em sala de aula não é algo novo, tá? Em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, já havia uma lei de proibição do uso de celulares em sala de aula. Inclusive, quando eu estava no fundamental, eu lembro que tinha uma plaquinha lá com o número da lei e um celular e um símbolo de proibir. Então não é algo novo. Só que em 2017, por exemplo, em São Paulo, o então presidente, desculpa, que agora é vice-presidente, mas o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, flexibilizou o uso dos celulares em sala de aula, o permitindo a atividades pedagógicas. Mas nós sabemos, galera, que o aluno, quando traz o celular para a escola, ele não vai usar em atividades pedagógicas, tá bom? E se for usar em atividade pedagógica, ele vai colar a sua atividade de uma série de sites que disponibilizam respostas. Então a gente tem que focar aqui no quê? No quesito. Que quando isso foi para o debate público, para a gente começar a discutir as influências ruins, as influências boas, viu-se que o único caminho que há não o único caminho, mas que o elemento público viu como o único caminho normatizar isso numa lei e proibir. A questão tá em como fazer isso. Porque uma vez proibido, surge o segundo problema, que é a implementação dessa medida. E como eu disse para vocês antes, em São Paulo, antes de 2017, já havia uma lei. E essa lei, apesar de existir, ela não era tão efetiva assim. Também a gente tem que estar falando de um contexto, antes de 2017, que ainda no Brasil, por exemplo, o acesso ao smartphone estava ainda sendo popularizado, tá? Então, o que a gente tem que ter noção é que hoje a gente tem um acesso exacerbado aos celulares, principalmente às redes sociais, que afeta o desempenho acadêmico de alunos, professores, coordenação e direção. A lei ajuda a resolver isso? Talvez sim, talvez não. O processo que eu quero mostrar para vocês é que em uma sociedade em rede, a escola vai ter que passar por um processo de transformação. Entender os seus limites e entender também que ela não precisa ou não conseguirá realizar este processo sozinho. Porque não adianta o governo falar que está proibido se a mãe vem e liga pro filho no meio da aula, ou troca mensagem com ele no meio da sala de aula. Ou se ao invés de ter um problema, ela ligar para a coordenação, ou para a direção da escola, ou para a secretaria da escola para falar com o filho, ela liga diretamente pro filho, então o problema não é somente do filho, mas o problema também é dos pais, que entendem que o celular é um contato direto com o pai. Só que assim, galera, antes do smartphone, a escola funcionava tranquilamente com a coordenação fazendo meio de campo. Ou seja, a coordenação ela existe, não só a coordenação pedagógica, falando coordenação no sentido da burocracia da escola como um todo. A coordenação existe para atender os pais e fazer a mediação com os filhos, porque os filhos quando vão à escola, eles estão dedicados a uma tarefa, ou estariam que estar dedicados a uma tarefa, que é aprender, brincar, se divertir, porque a escola também é espaço de diversão, e tudo isso em um ambiente pedagógico. Agora, quando a gente insere a rede social nesse processo, a gente tem uma corrosão do verdadeiro sentido da escola. Então a escola passa a ser um ambiente tóxico, porque com o uso do celular, com a gravação de vídeo, eu gero ambiente para o cyberbullying. Eu gero ambiente para a criação de montagens, coisas que já aconteceram em várias escolas. Eu gero uma série de componentes que são externas à escola, mas que de certa maneira afetam a escola. Um exemplo é grupo de mães do WhatsApp que tretam no WhatsApp e levam a treta para a escola.
O que, que a escola tem a ver com treta de WhatsApp de mãe de aluno, de pai de aluno? Nada a ver. Mas vocês estão vendo que isso acaba interferindo no processo escolar. Sou a favor da proibição via lei dos celulares? Sou a favor, sim, tá? Eu não vou dizer que eu não sou, porque senão estarei a ser hipócrita, tá? Sou a favor da proibição do uso do celular, sim. Porém, eu não vejo que somente a proibição surtirá efeito. É necessário que escola, família, sociedade entendam que é possível usar o celular em sala de aula, que é possível estabelecer limites e que é possível sim a gente quebrar com essa questão da concentração dispersa e da distração concentrada. Porque senão, galera, a gente vai continuar mantendo o nível de atenção, de desempenho acadêmico muito abaixo do que essas pessoas podem. Pessoal, as redes, a internet, os equipamentos eletrônicos, eles são ótimos potenciais pedagógicos. Porém, ele não está sendo aplicado eficientemente nas escolas. E galera, isso não é um problema das escolas públicas, mas das escolas particulares também. Inclusive particulares de alta elite, vamos dizer assim, que estão sofrendo problemas de mau desempenho acadêmico por conta do uso dos celulares. Beleza? Então, o que eu quero deixar aqui de reflexão para vocês, que é importante, tá? A gente pensar que a lei, ela vai ajudar a sociedade a falar mais sobre isso, e quanto mais houver debate, melhor a gente vai conseguir delimitar limites, delimitar protocolos, delimitar responsabilidades, que é um outro problema também que a gente acabou não abordando aqui. Mas o celular, né, o aparelho eletrônico, ele não é nem um vilão, nem um herói. Eu vou dizer que ele é um obstáculo, tá? É um obstáculo na qual a gente precisa ver como contornar esse obstáculo e, se necessário ou se possível, repensar como esse obstáculo foi parar ali e por que que virou um obstáculo, tá? E no meio de tudo isso, galera, eu não isento a escola de pensar também em uma estrutura nova para que a educação aconteça. Porque com o uso dos celulares, com as tecnologias, o ambiente escolar, ele acaba sendo um ambiente ainda muito fechado, né? Muito estruturado, muito regrado. Não que isso seja ruim, mas dado as condições que foram trazidos por essa sociedade em rede, mediado pelas redes, mediado pela rapidez da informação, a escola muitas vezes, não sendo flexível, acaba piorando né, a adaptação a uma nova situação, que é a falta do uso do celular em sala de aula. O que eu espero de 2025? Que seja um ano bom. Estou com expectativas para que seja um ano bom, um ano letivo bom? Não. Acredito que vai ser um ano bastante complicado, aí, principalmente no primeiro semestre, por conta da proibição do uso dos celulares, e vejo que vai ter conflitos entre escola e famílias e alunos em sala de aula. Talvez haja crises de abstinência em alguns alunos que são mais viciados que outros. E não vejo que vai ser um primeiro semestre fácil. Mas estamos cá, fortes, resilientes e sempre dispostos a fazer uma autocrítica, tá? Como que nós, como professores, e os alunos como os alunos, podem enxergar o celular como uma forma de ajuda à aprendizagem e não para se distrair de forma concentrada. Se você tem qualquer opinião sobre esse assunto nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Vai ser muito legal a gente abrir essa discussão para as pessoas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixa o seu like, comenta novamente, tá? Compartilha com seu amigo professor ou com seu aluno e até mais.